Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Que todos sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 23 de maio de 2022 e eu sou a Tânia. E nós vamos juntos, estudar o nosso Evangelho, que o nosso querido Allan Kardec codificou, organizou para nós, para que nós pudéssemos compreender ainda mais as lições do nosso querido Mestre Jesus. Para iniciar, eu vou fazer uma leitura. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam, e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbe a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto, se aceita os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo, e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para a frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios, até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submetermos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia é do Francisco Cândido Xavier. Mais uma página linda, né? Linda. Que o nosso querido Emmanuel e o Chico nos deixaram, né? Opa. Meus amigos, eu quero convidar agora o Júlio. Júlio, o seu áudio está legal aí? Você faz a oração inicial para nós, Júlio? Depois a nossa amiga Consuelo irá fazer a leitura do Evangelho. Tá bom. Então, e com essa paz que o nosso querido Mestre Jesus sempre está nos emitindo, que nós possamos, então, iniciar a reunião com a oração do nosso querido amigo Júlio. Vamos lá, então. Pensamento em Jesus,
que a nossa cara colega possa ser inspirada pela espiritualidade maior e que possamos estar juntos, unidos, todos num só pensamento, reunidos em oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Que assim seja. E muito obrigada, Júlio. Não. Agora eu vou convidar a nossa amiga a Consuelo. Opa, deixa eu fechar esse daqui. Para fazer para nós a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá tudo bem aí para você, Consuelo? Tá, É certo. o Consolador Prometido. Por favor, Consuelo. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir, mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar tudo o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Maravilha de página, né? Nosso Evangelho ele é muito lindo, né? Então, meus amigos, sem muitas delongas, vou chamar aqui a nossa amiga Sônia, a Soninha, que sempre está aí atendendo aos pedidos, e hoje ela vem pela USE Intermunicipal de Franca. Ela vai fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, né, Soninha? Seja Isso. bem-vindo, minha amiga. A sala agora é sua, viu? Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos, né, e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Como a Tânia mesmo colocou, né? Nosso maravilhoso Evangelho, o nosso roteiro de luz. Eu falo assim, que quando a gente estiver muito angustiado, muito desorientado, né, não sabendo o que fazer, a gente tem um roteiro seguro para nos guiar, né? É só a gente seguir o Evangelho de Jesus que, com certeza, nós teremos as melhores orientações e as melhores soluções, né, para a nossa vida. Então, é um roteiro de luz mesmo, né, Tânia? Então, vamos lá, vamos ver se deu certo, né? Aí, agora, eu vou aqui, né, Tânia, no screen share. Tá todo mundo vendo, Tânia? Deu certo? Soninha, deu certo sim, minha amiga. Deu certo, sim?
Então, É tá uma jóia. boa aluna. Ô, gente, nós fizemos um teste antes para ver se ia dar tudo certo. E deu. Graças a Deus, Graças Samir. a Deus, né? Então, é o estudo que nós vamos fazer hoje, né? A Tânia já disse, né? Que é o capítulo 6º, né? O Cristo Consolador. E o item que ficou sobre a minha responsabilidade é o advento do Espírito de verdade, né? Que são os itens 5 a 8. Então, são eles que estão aí sobre a responsabilidade do estudo de hoje. Então, o Espírito de verdade, né, se a gente fosse pegar só por aí, né, tem muito estudo, muita pesquisa sobre quem é o Espírito de verdade, né? Eu li bastante sobre isso, né? E a gente chega à conclusão que o Espírito de verdade, né, é um conjunto grande de espíritos de luz que vieram auxiliar no trabalho da codificação, liderados por Jesus, né? Então, Jesus, o nosso querido governador do planeta, né? Foi ele mesmo que veio nos trazer a codificação. Então, o Espírito de verdade, a gente pode dizer que é Jesus, juntamente com aqueles grandes, né, prepostos, né, que vieram junto com, que como se diz, eles aceitaram, né, essa tarefa grandiosa e vieram junto com Jesus para nos trazer a codificação, né? Então, vamos lá. Então, as mensagens. Então, o autor, Espírito da Verdade, que é Jesus. E nesses itens 5 a 8, nós temos instruções, né? Nós temos mensagens com muitas instruções. Eu acho que cada pedacinho ali do item a gente precisa destrinchar para a gente entender estas orientações, estas instruções, né, de Jesus. Então, nós destacamos aqui 6 instruções. Lá no Evangelho, são 3 itens, né? O 5, 6, 5, 6, 7 e 8, né? Então, 4 itens. E esses 4 itens, todos são do Espírito de verdade, né? Escritos em momentos diferentes. Então, o primeiro foi escrito em Paris, 1860, né? Assinado pelo Espírito de Verdade. O segundo foi em Paris, também, 1861, né? Quer dizer, no ano seguinte, mais as orientações. Percebe, gente, a didática do Cristo, não é? Porque o único título que Jesus aceitou foi o título de mestre. E ele é realmente o mestre dos mestres, né? Então, tudo que ele veio nos ensinar, ele sabia que tipo de aluno que nós éramos, né? Em que grau, né, de compreensão nós estávamos, e ele nos orienta, né, nos ensina através de doses homeopáticas, né? Então, assim, passo a passo, conduzindo uma criança, né, a fortalecer as suas perninhas, a dar os seus primeiros passos, nos segurando pela mão. Então, é assim que Jesus nos conduz, né? Amorosamente, nos segurando pela mão e nos guiando, né? Então, a primeira instrução foi 1860, em Paris. Depois, a segunda instrução foi em 1861, também em Paris.
Depois, a terceira instrução foi em Bordeaux, 1861. Então, no ano de 1861, teve duas. Uma em Paris e uma em Bordeaux, né? E depois pulou, né, o ano de 62, e em 63 veio, né, outra comunicação em Havre, né, em 1863. Mas todas essas 4 comunicações, esses 4 itens, a gente precisa pegar ali, ó, linha por linha, porque são muitos ensinamentos e assim de uma profundidade, de uma grandiosidade mesmo, né, que a gente precisa mergulhar, né, nessas mensagens maravilhosas. Então, a primeira instrução. Então, ele veio como outrora, né, aos filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, né? Então, é assim que ele fala, né? Então, ele está dizendo que ele veio como outrora, quer dizer que, né, ele está aí conosco desde sempre, nos orientando, né? Então, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, né? Por quê, gente? Porque ele veio, ensinou, explicou, exemplificou, né? E a gente ainda ficou muitos anos aí, né, fazendo de conta que a gente não estava sabendo de nada quando nós estávamos sabendo, né? Nem dá para alegar ignorância, porque ele já tinha vindo, né? Já tinha dito todas as coisas. E aí, né? Ó, quantos séculos depois é que vem o Consolador prometido, né? Ó, Kardec faz a codificação no século XIX, né? Olha, pensa bem, Jesus veio aqui 19 séculos depois, ele ainda tem que vir aqui de novo, né? Nos trazer as orientações para que a gente não se perca, né? Então, ele nos enviou o Consolador prometido, né? Através de Allan Kardec. Então, vamos ver aqui. Então, o ser humano, né, desde as eras primárias da civilização, ele tem a ideia de um poder superior, né, que vem guiando, né, e auxiliando, né, todos os seus caminhos. E a religião, ela sempre esteve preocupada, né, com o fator moral e social, né? Apesar de apresentar para nós, né, às vezes, né, tudo de uma maneira, né, semelhante ao ser humano, nos seus ensinamentos públicos, né? Então, às vezes, ela coloca para nós de uma maneira que, de acordo com os interesses, né, das pessoas e daquele momento histórico, daquela sociedade, né, daquele poder político que está na época. Então, quando a gente vê, né, como a igreja tratou, né, os ensinamentos de Jesus, como os evangelhos, né, foram construídos, quais os evangelhos que foram evidenciados, quais os evangelhos que foram suprimidos, né? O que ficou oficialmente, o que não ficou oficialmente, né? De acordo com o interesse de quem. Então, pode ver que houve muita deturpação. Só que Jesus fala que o que houve de corrupção, né, na sua mensagem não tem nada a ver com o que ele trouxe. Tem a ver com a nossa infantilidade, com a nossa imaturidade e com o nosso egoísmo, né? Nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Então, o cristianismo, ele inaugurou um novo ciclo espiritual e renovou as concepções, né, de Deus e de todas as religiões, né? Por quê?
porque ele trouxe para nós a verdade, né? Porque foi isso que Jesus veio trazer para nós, né? A verdade. E aí mas aí o que nós podemos saber? Que todavia houve várias interpretações, né, sobre o cristianismo. Então, cada interpretação que um dava, o outro dava, aí ele falava que a interpretação dele é que era verdadeira, né? É que a dele é que era verdadeira. E daí surgem os dogmas, e daí surgem os cismas, e daí surgem as guerras, né, que são as chamadas de Guerra Santa, né? Olha que contradição, né? Então a gente fala, né, que as cruzadas foram guerras santas, né? O que uma guerra tem de santo, né, gente? É muito é muito incoerente, né, a gente dizer esses dois termos ao mesmo tempo, né? A guerra santa. Então, mas aí o que acontece, né? O cristianismo, apesar dele ter todos, né, esses cismas, esses dogmas, que foi se dividindo em várias religiões, aí umas falam assim, a minha religião é cristã, a sua não é. Cristã é a minha, a sua não é, né? O outro diz, não, a minha religião que é cristã, a sua não é, né? Então, na verdade, né, muitas igrejas levaram muito longe, né, essas lutas, né, e essa querer ter o monopólio da verdade, das interpretações do Evangelho, né? Mas isso tudo está ligado a quê? Aos aspectos materiais, né? E sempre pensando ali no orgulho e na vaidade, e esquecendo que Jesus veio para os fracos, Jesus veio para os necessitados, Jesus veio para os infelizes, né? Então, Jesus veio para quem precisa, né? De conforto, de apoio, de consolação, né? E aí, nessa vivência, nessa prática do cristianismo longe do Cristo, né, a gente comete verdadeiras atrocidades, né? Essa semana mesmo, né, uma amiga minha que mora ali perto da Igreja Santa Rita, ela estava fazendo caminhada esses dias muito frios, né? E tinha uma pessoa, né, um morador de rua, dormindo naquele frio na porta da igreja e a igreja trancada, né? Porque vocês sabem que as igrejas aqui em Franca, elas são trancadas, e agora eles ainda instalaram uma nova modalidade, que é pôr grade em volta da igreja e colocar, né, portões basculantes, né, que abre e fecha e deixa só entrar na hora de fazer alguma atividade, né? Aí essa minha amiga falou assim, nossa, mas com esse frio tão grande que está aqui, será que não tem um lugar lá dentro da igreja, né, para acolher, né, essa pessoa? Aí a pessoa que estava vindo, né, na direção dela falou assim, igreja não é albergue, igreja é só para cultuar Jesus, igreja não é albergue, igreja não é para abrigar morador de rua. Aí ela começou a conversar com essa pessoa, né? Aí, de repente, vem lá, não é, uma senhora, padre, o senhor esqueceu a chave. Era o padre lá da Igreja Santa Rita. Aí ele falou que igreja não é albergue, então não é para brigar ninguém, não. Então eu fico pensando que a gente precisa se lembrar, né, da mansão, né, a casa do caminho, né? Que a casa do caminho acolhia todos, né? Todos que estavam aflitos, sobrecarregados, doentes, famintos, todo mundo que chegava lá era abrigado, era acolhido, né? Era cuidado.
né? E então eu acho que a gente precisa tá lembrando disso, né? Tá lembrando da Casa do Caminho e como é que as pessoas eram acolhidas lá, né? Então, eles conseguiram impor à humanidade, né, assim, um modelo, né, de vivência do cristianismo muito distante, né, foi se distanciando da obra do Cristo. Então, isso caducou, né? Isso, isso, isso obscureceu, né, o que o cristianismo, o que Cristo propunha, mas isso caducou. Isso não, hoje em dia, não está mais de acordo, né, com o que Jesus nos ensinou e nem como práticas de cristãos, né? Então ele fala: porém o progresso não conhece obstáculos, né? E ele vai desvendar aos seres humanos, né, uma perspectiva diferente, né, do infinito. Hoje em dia nós sabemos, né, que os grandes telescópios, eles descortinam para nós as grandezas do universo, né? Hoje, por exemplo, nós temos o telescópio Hubble, né? Então ele manda para nós notícias aí, ó, das galáxias, ele manda para nós o som do universo, ele manda para nós os buracos negros, ele manda imagens para nós de como é esse universo, né? Então a gente sabe que a obra do Criador é imensa, né? E que nós estamos em mais uma das moradas da casa do Pai, né? Mas o nosso Pai, né, Deus nosso Pai, né, cria todos os dias, trabalha todos os dias. Então nós temos aí um universo, né, em expansão, em criação, né? E o Espírito de verdade, ele nos faz sentir claramente, né, todos esses ensinamentos do Evangelho, né? E então ele traz para nós uma fé raciocinada, né? E uma fé baseada na ação, né? Baseada na reflexão e na ação. Então, através do Espírito de verdade, através da codificação, o céu ele vai descerrar todos esses mistérios, né? Todas essas vozes do espaço que se fazem ouvir, né? Então, aí surgiu a religião de verdade, né? Que é a religião que o Consolador nos prometeu, né? Que Jesus nos prometeu. Então, que é a terceira revelação, né? Que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, nas suas lições magníficas, né? Ele nos traz uma perspectiva da vida universal. Então, através do Espiritismo, nós compreendemos que nós não somos cidadãos, né, de Franca, do estado de São Paulo, do Brasil, do planeta Terra, né, do sistema solar, da Via Láctea. Nós somos cidadãos do universo, né? Então, olha a medida que a gente passa a ter, né? Da dimensão do nosso lugar neste mundo, nesses espaços, né? Então, ele explica a vida para nós, né? As lições para nós, de uma perspectiva universal. Por quê? Porque aí nós vamos compreender que o que nos rege são as leis divinas ou naturais. E que as leis divinas ou naturais, elas valiam no tempo de Cristo, elas valem hoje e elas valerão depois. Então, elas valiam ontem, elas valem hoje, elas vão valer amanhã, né? Porque Deus ele não tem bom humor, mau humor, né? Deus é o nosso amor infinito e ele nos deixou leis. E as suas leis são para todos, para sempre e para todo o universo. Então, as leis divinas e naturais, elas valem para nós aqui em Franca,
vale para o planeta Terra e vale para qualquer outro planeta no universo, né? Porque são leis divinas, né, que foram criadas para todos. Então, ele explica que que a existência, né, a gente não pode ver apenas essa perspectiva, né, do nosso planeta, que ainda está, né, em expiações e provas, e que ainda é cheio de dores, né? É claro que nós estamos passando por uma transição, né, e que daqui a alguns anos, a alguns séculos, não sei bem que hora que nós vamos amadurecer um pouco mais, que a gente chegará, né, no planeta de regeneração, onde ainda haverá o mal, mas o bem predominará, né? Mas, por enquanto, nós estamos, né, na Terra ainda como um planeta de expiações e provas, mas querendo, né, alçar seus passos, querendo progredir rumo ao mundo de regeneração, né? Então, tomara possam, né, os seres humanos compreender a excelsitude desses ensinamentos, né, que o Espírito de Verdade, né, e sua Pleiade vieram nos trazer, né? Então, o fruto bendito, né, dessas experiências que foram codificadas, né, por Allan Kardec e que nos traz os esclarecimentos, né, e a interpretação com fidelidade do amai-vos uns aos outros com profunda significação. Então, é isso que nós precisamos entender. Que a lei que rege o universo é a lei do amor. Enquanto nós não entendermos que Jesus veio aqui, que mudou o paradigma, que não é mais vingança, que não é mais olho por olho, dente por dente, que agora é o amor, a gente não vai conseguir, né, galgar aí esses passos e fazer esse salto quântico aí para o mundo de regeneração. É a hora que a gente entender com profunda significação o que quer dizer o amai-vos uns aos outros. E praticarmos cotidianamente, em todas as nossas ações, o amai-vos uns aos outros. Então, a segunda instrução, né? Espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo, né? Então, para a gente exercitar o amor, também a gente precisa compreender, né, o que é o amor e construir o que é o amor, né? Porque às vezes as pessoas acham que o amor é assim, ó, ele é um dom assim que é dado assim como benesse para um que já tem e para o outro que ainda não tem, né? Deus não dá para um e não dá para outro. Cada um vai construindo, né, segundo os seus aprendizados, suas possibilidades. Dentro de nós estão todos os germes de tudo que nós podemos vir a ser, mas o vir a ser depende do trabalho laborioso que nós fizermos sobre nós mesmos, através do autoconhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem. Então, é aí que a gente vai conseguir, né, ampliar esse amai-vos uns aos outros, né? Amar a nós mesmos e amar uns aos outros, né? Então, a terceira instrução, né, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Então, Jesus deixou muito claro, né, para quem que ele veio, né, a quem ele veio auxiliar, a quem ele veio dar luz, a quem ele veio dar força, né, a quem ele veio dar esperança, né? Então, foram aos pobres e aos deserdados, né? Então, quando a gente tiver aí, olha essa foto aí dessa irmã, né? Quando a gente olha no rosto dela, é um rosto de grande sofrimento, né? A gente vê que a alma dela está uma alma muito dolorida, né?
mas a gente vê também a mão amorosa de Jesus, né, sobre a sua cabeça, né, inspirando-a, dando força, dando coragem, dando consolo, dando alegria de viver, né? E com certeza ela vai sair aí desse abraço muito mais fortalecida, né? Eu achei essa imagem assim uma imagem bastante significativa, né? De como é que tem momentos em que a gente fica muito desesperado. E se a gente lembrar, né, de se colocar aí, ó, nesse abraço amoroso de Jesus, com certeza a gente vai ter até um remédio aí, um ânimo, né, e vai sair fortalecido. Olha que coisa mais linda, né? Eu, o jardineiro divino, né, cuido das almas no silêncio, né? No silêncio. Por quê? Porque Jesus ele não faz propaganda, né? Ele não sai falando, ei, eu sou bom, né? Eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Não. Ele vai em cada um, né? E o seu olhar nos penetra, ele olha dentro da nossa alma. Então, ele nos conhece profundamente e ele nos auxilia naquilo que é a nossa necessidade, né? Então, por isso é que quando a gente estiver aflito, sobrecarregado, é só lembrar de nos colocarmos, né, nos braços amorosos do nosso Divino Mestre, né? Então, a missão da doutrina espírita é precisamente essa, né? É esclarecer, é iluminar a mente do ser humano, né? Então, é através, né, dos seus ensinamentos que ela descortina para nós com clareza, com objetividade, né, todo o roteiro que nós precisamos seguir, né, para nós realizarmos esse maravilhoso destino que está nos reservado, né, através do nosso progresso espiritual. Então, a doutrina espírita, gente, ela é através do Pentateuco, né, das obras básicas, ela é um roteiro de luz. O Evangelho é a consolação, né? Todas as vezes que a gente estiver aflito e sobrecarregado, é o Evangelho que nos ajuda, porque o Evangelho é consolação. Só que as outras obras, elas nos ajudam, elas nos orientam, elas nos fortalecem, porque elas nos dão conhecimentos e elas nos dão esclarecimentos. Então, por isso é que a gente tem que ter, né, as consolações, né, o fortalecimento através do Evangelho, mas a gente também precisa estudar, precisa refletir sobre as outras obras básicas também, né, junto. Uma coisa não prescinde da outra, né? Aí, então, fala assim, que o programa espírita que se desviar do cristianismo, que se desviar desses esclarecimentos, isso não corresponde à doutrina espírita, né? Isso corresponde a quem está fazendo a deturpação dos ensinamentos, porque Kardec foi muito... Nós tivemos o Espírito de Verdade, junto com a sua Pleiade, orientando Kardec. Kardec, um grande pedagogo, um grande educador, fez esse trabalho, gente, árduo, primorosamente, né? Ali colocando somente aquilo que nós realmente que é verdade, que realmente nós precisamos para o nosso roteiro. Então, se há deturpação, é por conta das pessoas, não é por conta nem do Espírito de Verdade e nem de Allan Kardec. Isso eu tenho certeza, né? E a gente precisa, assim, tomar muito cuidado, porque tem gente que fala assim, ah, não, agora eu vou atrás de outras coisas, o Kardec já está atrasado, já estou esperando. Aí eu penso, misericórdia divina, se a gente nem estudou Kardec, nem entendeu Kardec ainda, como é que ele está superado? Né? Eu vejo pessoas falar que vai atrás de outra novidade, porque Kardec já era, estou superado. Falei, vamos estudar um pouquinho mais, né, para a gente compreender melhor um pouquinho, né? Então,
essa obra, né, a doutrina espírita, ela vai levar o ser humano ao autoconhecimento, porque são aquelas três coisas que eu falei que a gente precisa. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa do autoconhecimento e a gente precisa da prática do bem. Então, é uma tríade. São três pilares que sustentam, né? E as obras, né, da doutrina espírita, elas nos auxiliam nessas três coisas. Elas nos auxiliam porque ela nos traz o conhecimento, ela nos auxilia porque ela nos ajuda a compreensão de nós mesmos, o quem sou eu, né? E ela nos auxilia quando ela é um roteiro para a prática do bem, né? Então, a gente consegue, aqui, através das obras básicas, esse tripé, essas três coisas que nós precisamos aí para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Então, mas se a gente ainda não colheu os frutos assim, porque assim, tudo é um processo, né, gente? Tudo é um processo. O processo educativo é um processo, né? Aqui tem muitas educadoras, muitas companheiras minhas aqui no nosso estudo de hoje, e as minhas companheiras, como eu, nós sabemos que o processo educativo ele é de médio e longo prazo. Não adianta a gente querer trabalhar com o nosso aluno, com o nosso educando, e já querer que amanhã já está tudo lindo, maravilhoso, transformado, né? É um longo processo, leva tempo, né? Então, tem o tempo de semear, tem o tempo de cuidar da semente, tem o tempo de esperar a planta crescer e tem o tempo da colheita dos frutos, né? Nós que somos da área de educação, né, a gente sabe. Então, às vezes, por exemplo, a gente peleja ali com o aluno o ano inteiro, né? E muito desafio, e você tenta, né, uma metodologia, tenta outra, né? Tenta outra, e vai ali pelejando, e parece que fala, nossa, mas não consegui, né? Não deu certo, né? Não valeu, não aprendeu nada, não deu certo, né? E aí, aquele aluno, né, adquire os conteúdos mínimos e passa para outra série. Aí, no outro ano, você escuta a colega falar, nossa, mas esse menino fulano de tal, mas que gracinha, mas ele consegue isso, mas ele consegue aquilo. Você fala, hã? Como assim? Né? Por quê, gente? Porque tudo aquilo que você plantou, com o tempo, né, e com o esforço do aluno, germinou. Então, eu falo assim, que a parábola que combina conosco, que nós somos educadores, é a parábola do semeador, né? Todos nós que somos educadores, né? Nas escolas, na nossa casa, né? No nosso ambiente de trabalho, a gente tem que lembrar da parábola do semeador. Por quê? Porque a gente tem que semear. Tem que semear. Só que não precisa querer ser imediatista e fazer a colheita logo ali, porque a colheita não vai ser logo ali. A colheita vai ser depois, e talvez você nem veja a colheita, mas você vai ficar sabendo notícia dela, né? Então, é assim que a gente tem que fazer enquanto cristãos, né? Fazer aí a prática do bem, né? Não importa se não retribuiu, não importa se houve ingratidão, não importa se houve indiferença, você fez o que tinha que ser feito, né? E aí, não se importe. Não se importe com nada disso. Por quê? Porque o que for para vir, virá até as suas mãos, né? Então, se nós fizermos esse trio que eu falei, o conhecimento, o autoconhecimento é a prática do bem, eu tenho certeza que as nossas colheitas serão boas e que muitas coisas boas chegarão às nossas mãos. Então, a quarta instrução, estou convosco, né? E o meu Consolador veio para vos instruir, né? Então, eu estou convosco. Então, a gente tem essa certeza de que Jesus está conosco,
e que é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta, né? Então, ó, na quinta instrução, ele fala assim: eu sou o grande médico, né? E venho vos trazer, né, o reconforto e a cura. Então, Jesus Jesus é tudo, né, gente? Ele só aceitou o título de mestre, né? Que é o nosso grande mestre. Mas Jesus era médico, Jesus era psicólogo, Jesus era assistente social, Jesus era tudo, né? Por quê? Porque ele era completo, ele atendia a criatura segundo as suas necessidades, né? Então, a pessoa estava precisando de curar o corpo, ele curava, né? A pessoa está precisando de curar a alma, ele curava, né? Só que ele perguntava antes, não é verdade? Ele fala assim: você quer ser curado? Né? Jesus perguntava: você quer ser curado? Porque às vezes a gente quer ser curado, mas às vezes aquilo que nós estamos passando que é a nossa necessidade, né? Então ele perguntava: você quer ser curado? Antes de fazer, né, a cura. Então, vinde a mim, todos vós, né, se achais oprimidos, né, e sobrecarregados, porque vocês serão aliviados e consolados, né? Então, essa outra imagem também eu achei assim maravilhosa, né? Porque olha aí, né, aquela outra que eu mostrei, né, ele acolhendo, né, aquela irmã sofredora, né? E olha essa aqui, ele acolhendo esse irmão sofredor. Ele olha nos olhos dele, perceberam? E isso é muito significativo, gente, porque geralmente essas pessoas que estão na condição, né, desse irmão aqui, dessa foto, geralmente ninguém olha para eles. Eles são invisíveis. Vocês passam por eles, nós, né? Nós passamos por eles em todos os lugares e nós não os vemos, porque eles são invisíveis para nós. Então, esse olhar de Jesus aqui, ó, olhar nos olhos dele, e essa mão de Jesus o sustentando, é muito significativo, né? Olha a força deste olhar e olha o apoio dessa mão, sustentando esse irmão, né? Então, é assim que nós precisamos fazer, né? Seguindo o nosso Mestre Jesus. É perceber a necessidade das criaturas e auxiliar naquilo que ela tem necessidade. E nesses dias de hoje, né, nós estávamos conversando aqui antes de nós começarmos, né, o nosso estudo, são tempos muito difíceis, né, de muita correria, de muita tribulação. Então, gente, uma das caridades que a gente pode fazer hoje em dia, que é uma caridade da maior necessidade, é ouvir. É ouvir os nossos irmãos. Porque hoje em dia, ninguém tem paciência de escutar ninguém. Está todo mundo correndo, você não pergunta nem como vai, porque se ele falar assim, como vai? Tudo bem? Se ele falar, não, estou sentindo não sei o que, você fala, ai meu Deus do céu, olha lá, eu estou com pressa e ele vai contar lá tudo quanto é dor, tudo quanto é coisa que ele está sentindo, né? Então, uma das caridades que a gente dá para desenvolver, precisa desenvolver hoje, é a escuta atenta. E escuta atenta é igual essa foto aqui, né, representando Jesus. É você olhar no olho do outro e ouvir o clamor dele, o que ele está precisando, né? Então, é uma coisa que a gente não gasta dinheiro nenhum, né? Mas que produz, gente, um grande benefício, que nós podemos até curar um irmão, tá? Com essa escuta qualificada, e muitas vezes nós podemos salvar uma vida. Porque com o desespero que está acontecendo hoje em dia, né, com esse isolamento, né, com essas depressões que as pessoas estão tendo, né, com essa ansiedade, vocês sabem que o grau de suicídio está muito grande. Tem suicídio desde criança até idoso.
Então, muitas vezes uma criatura pode estar muito desesperada, mas através de um olhar seu, através de uma escuta, às vezes você pode salvar uma vida, né? E isso não nos custa dinheiro, custa um pouco de dedicação e um pouco de sensibilidade, né? Isso custa. Então, espíritos de verdade, né? Então, o Senhor, ele nos enviou todo o tempo. Então, quando a gente fala, né, o espírito de verdade é Jesus e sua pleiade, mas nós, desde que nós chegamos, né, aqui no planeta, nós nunca estivemos desamparados. Nunca, nunquinha, né? Então, os espíritos de verdade do Senhor, né, e o Senhor, ele sempre esteve conosco, em todos os nossos momentos, em todos os nossos desafios, em todas as nossas necessidades, né? Todo o tempo, né? Mas tudo ele veio trazendo para nós paulatinamente, em doses homeopáticas, para a gente poder compreender as grandezas dos seus ensinamentos, né? Então, a todo o tempo, nós não precisamos nos sentir sobrecarregados, isolados, porque nós sempre estamos sendo auxiliados, né? E sempre nós temos ao nosso lado, né, irmãos de luz que nos guiam, né? Nós temos o nosso espírito protetor, nós temos os nossos espíritos amigos, nós temos os nossos amigos encarnados, né, que vêm nos auxiliar. Então, nós temos a ajuda tanto dos desencarnados quanto dos encarnados, né? Porque às vezes a gente está precisando, ele passando uma necessidade, de repente chega, né? Um amigo ou uma pessoa te liga e fala, nossa, hoje eu estava lembrando de você, então eu estou te ligando, né, para falar um olá, né? Então tem os amigos, né, no plano espiritual, e tem os amigos aqui também, que a gente não veio para cá sozinho, não. A gente vieram os ajudantes aqui para nos ajudar nessa jornada, né? Então, não percas tempo, né? No tempo que nós temos, que esse tempo seja um tempo de aprendizado e que a gente faça o melhor para que nós possamos encontrar Deus nas mínimas atitudes, né? E exemplificá-lo em todas as práticas no exercício do amor. Então, a sexta instrução, tomai por divisa, né? Então, estas suas práticas, a prática do bem e da caridade. Então, aqui estão, né, dois irmãos que sempre, né, auxiliam e que sempre fazem a prática do amor e da caridade, né? Então, aqui, né, a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, dois exemplos maravilhosos, né, gente? Né? Dois exemplos para serem seguidos, assim, né? São criaturas que, tendo nada, né? A Madre Teresa tinha uma bacia e uma toalha, né? E é nessa bacia que ela punha água e nessa toalha é que ela lavava as chagas, né, das pessoas que estavam ali passando grandes sofrimentos. Então, o que ela tinha era isso, era uma bacia e uma toalha, tá? E Chico Xavier, né, um trabalhador, né, um funcionário público, né, com salário humilde, né? Mas Chico Xavier fez uma grande obra, né? Então, a gente não precisa falar, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho dinheiro. Às vezes a gente não tem dinheiro mesmo, né? Principalmente nesses tempos apertados que nós estamos vivendo. Às vezes o dinheiro a gente não tem mesmo. Mas os recursos que nós dispomos, gente, são infinitos e são uma preciosidade. Então, através do autoconhecimento, eu posso perceber quais são os meus atributos, o que eu posso usar de mim mesmo em benefício dos meus irmãos, das pessoas que precisam, né? Porque às vezes o dinheiro, às vezes eu não tenho mesmo, às vezes eu estou apertado, mas eu tenho tantas outras possibilidades, gente, que eu posso fazer uso delas,
né? Então, através do autoconhecimento, a gente consegue, à medida, né, em que nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos e começarmos a perceber o quem sou eu, a gente vai perceber as infinitas possibilidades. E esse tempo difícil, né, que nós vivemos, esses 2 anos, quase 3, né, que a gente está vivendo aí de pandemia, foi uma grande oportunidade para que nós voltássemos para dentro de nós mesmos. Porque nós vivemos uma corrida desenfreada, correndo de nós mesmos, que não queremos nem saber o quem sou eu, nem prestar atenção e nem olhar para dentro, né? Nós não queremos olhar para dentro há muito tempo, né? E com essa pandemia, gente, foi uma oportunidade, né? Está sendo uma oportunidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e compreender o quem sou eu e compreender as nossas infinitas possibilidades e o que a gente pode fazer, tá? Então, às vezes a gente pensa, nossa, que ensinamento doloroso que está sendo, né, a pandemia. Sim, muito doloroso, mas existem muitos aprendizados que a gente pode tirar dela, né? Então, com devotamento e abnegação, nós seremos fortes. Então, essas 2 palavras a gente precisa prestar atenção nelas. Devotamento e abnegação. Porque essas 2 criaturas, né, que estão aqui representadas são o exemplo máximo de devotamento e de abnegação, né? A Madre Teresa e o Chico, né? Nosso querido Chico. E disse Jesus: rogai ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, né? Para que ele esteja sempre convosco, né? E nós sabemos, né, que este Consolador que ele prometeu, né, é o Espiritismo, né, que é a terceira revelação. Então, gente, está, né, em várias passagens do Evangelho essa promessa do Consolador prometido, né? Ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, né? Está no capítulo 14, versículo 16 e 18. Ele dizendo, né, que ele ia, mas que ele não ia nos deixar órfãos. Então ele fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, né, que virá em meu nome, vos ensinará todas as coisas, né, que ele não pôde ensinar na época, e vai relembrar o que eu vos tenho dito, porque sabia que nós íamos esquecer e íamos deturpar, né? E vai relembrar tudo que eu vos tenho dito, né? Está em João. Então, nesses trechos bíblicos do Novo Testamento, nas palavras de Jesus, a gente percebe claramente, né, a promessa da vinda do Consolador, do Espírito de verdade, né, o Santo Espírito, né, que viria nos trazer. Então, essa pleiade de espíritos, presidida pelo Espírito de verdade, e que é a vontade e o amor do nosso Pai Celestial, né? Porque a hora que ele vê que a gente está assim, né, titubeando, ele fala: não posso, tem que dar mais uma injeção de ânimo, né? Tem que dar mais um fortificante. Então ele manda, né, mais um pouquinho de auxílio para nós, né? E o Espiritismo é um grande auxílio, né, que chegou para nós. Então, o apelo divino, né? Deus nos dirige um apelo divino, né, supremo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Então, eu estou dizendo para todos nós: escutai esse apelo divino. E através do Espiritismo, dos ensinamentos que nós recebemos cotidianamente, vamos melhorar a nós mesmos, melhorar o nosso entorno, melhorar o planeta e fazer o nosso grande salto quântico para o mundo de regeneração, né? Então, lembrando, né, as palavras do Mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida, vinde a mim. Então, é assim que eu encerro essas nossas reflexões da noite de hoje. Muita paz a todos, que Deus os abençoe e que tenham uma boa semana. Ai, Soninha,
Gratidão, Soninha. Não é nada mais consolador do que saber que Jesus, nosso mestre querido, nos deixou essas mensagens tão lindas que nos fortalecem na caminhada, né? E quando você estava aí, a gente precisa estudar, a gente precisa estudar, eu lembrei. Lá no livro dos Médiuns, acho que é o capítulo 31, o item 9, fala quem é o Espírito da Verdade, né? E a Sim, gente e a gente sim, está aqui para que possamos aprender. com certeza. Soninha, nossa gratidão, amiga. Eu que Muito obrigada. agradeço, E a que amiga Tânia. nós que possamos sempre, na hora do nosso desespero, das nossas incertezas, principalmente, né, pegar o nosso evangelho, que é ali o nosso roteiro. Nosso roteiro de luz, não é, Tânia? É, Nosso de roteiro de amor, luz. né? É ali que é a nossa cartilha, né? O nosso É, ABC está ali, para que é, possamos ser melhores, né? Possamos ir caminhando. Então, caminhando. Maria, que Jesus, Maria Santíssima, Eurípides Barçanufo, te ampare, te ilumine sempre para você continuar aí, levando o Evangelho de Jesus a todos os nossos irmãos. Que Muito assim obrigada. seja, Tânia. Eu agradeço muito as suas palavras amorosas. Nós que agradecemos. Meus amigos, nós estamos chegando já ao final da nossa reunião, né? Passou tão depressa, tão bom ouvir falar de Jesus, dos seus ensinamentos, onde a gente vai vendo que a gente não estamos aqui sozinhos, né? Essa doutrina que nos consola, que nos acolhe e nos põe para caminharmos para a frente e para o alto. A semana que vem, nós teremos o fechamento do mês de maio, né? E esse mês nós dedicamos ao nosso querido patrono, o Sr. José Marques Garcia, e a Ângela Raiz irá fazer para nós um encerramento, né? Qual é a sua dúvida sobre o senhor José Marques Garcia? Então, eu convido a todos vocês que estejam conosco, né, aqui na nossa sala virtual, os nossos amigos que depois vão nos assistir pelo YouTube, né, que todos possam compartilhar desses ensinamentos. E eu quero agora finalizar a nossa reunião, convidando o nosso amigo Suadalto para fazer a nossa oração final. Então, meus amigos, vamos agora serenar nossas mentes, nossos corações. Vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, adentrando aos nossos lares, trazendo o remédio para as nossas almas, fluidificando as nossas águas, para que possamos, Senhor, seguirmos cada dia confiante na providência divina. Abençoe, querido Mestre, a esses irmãos que não puderam estar conosco, aos que nos assistirão posteriormente, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas nessas noites frias, aqueles que estão nos presídios, as nossas crianças, os nossos idosos. Mestre querido, abençoe a todos os encarnados e encarnados. O Adalto. Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento,
ao Espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja. Muito obrigada, Sr. Adalto. Obrigada, meus amigos, e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês.